Boa noite a todos. Então vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus para ouvir a mensagem de Santo Agostinho. Felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Santo Agostinho, Paris, 1861. Essa passagem está no capítulo 27, que é o capítulo Pedi e Obtereis, para quem quiser ler ela na íntegra. Vamos então hoje falar de um livro, o tema é tirado do livro Chico Xavier Pede Licença. E é interessante porque são vários espíritos que se manifestam pela psicografia do Chico Xavier e o J. Herculano Pires, que era um outro trabalhador espírita, autor de vários livros também, sempre muito bons, muito estudioso. Ele faz um comentário e complementa aquilo que o Espírito veio, a mensagem que o Espírito veio trazer. Então, nos dias difíceis é a parte do Emmanuel. E dar ensejo a Deus é a parte do J. Herculano Pires. E esse é um dos capítulos desse livro, é o capítulo 9. E ensejo, para quem a gente esqueceu o que significa, é dar oportunidade a Deus. E por que ele fala sobre os dias difíceis? Nós, hoje, fazemos parte de um grupo de espíritos ainda imperfeitos. Nossa, Marluce, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu só faço bem, eu não falo mal de ninguém. Mas a gente ainda carrega dentro de nós mesmos alguns vícios que para nós ainda podem passar imperceptíveis, defeitos que a gente não se enxerga praticando. Então, a definição de um mundo de expiação e provas, que é esse condomínio que nós habitamos, assim como pessoas com muitas dificuldades financeiras habitam casas cheias de frestas, nos barrancos, que quando chove muito as casas desmoronam, e existem outras pessoas que habitam condomínios com L ponto, piscinas, carros importados. Cada um habita aquele local que se faz merecer. E nós habitamos este mundo de imperfeições porque ainda não atingimos um grau de evolução moral, embora já estamos caminhando para isso, e por isso a gente habita num planeta considerado, assim como vários outros, um planeta de sofrimento chamado de expiação e provas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no capítulo que é intitulado Há várias moradas na casa do Pai, ele disserta nesse capítulo que as pessoas que habitam esses mundos ainda têm muitas inclinações aos vícios, que é a nossa imperfeição moral.
A gente ainda precisa passar por trabalhos muito penosos para reconhecer, através dessa caminhada árdua, que Deus não é tirano, Ele é um Pai bondoso, que aquilo que a gente está passando faz parte de um processo de conscientização de quem eu sou e por que eu sofro. Ainda passamos por trabalhos penosos, misérias da vida, para que nós, mesmo diante desses sofrimentos, nós nos impulsionemos para buscar a melhoria daquela situação. Então isso leva a gente a buscar soluções. E isso vai acontecer através desse progresso moral, dessa evolução. Nos mundos de expiação e provas, diferente dos mundos primitivos, que são mundos ainda mais atrasados que esse que a gente habita, então nesse mundo em que a gente vive já existe a inteligência, mas essa inteligência ainda passa por situações difíceis, nós ainda passamos por agruras da vida material, que obviamente são frutos dos nossos equívocos nas nossas caminhadas anteriores. Deus não joga dados, a Marluce vai ser feliz, o Joãozinho vai ser miserável. Não, tudo acontece segundo uma perfeição magistral, divina. Nada acontece sem ter uma razão perfeita, porque Deus é perfeito. Para que essas amarguras nos deem um solavanco, como se fosse um choque, para dizer assim: levanta, caminha, te modifica, ora, busca o lado espiritual da vida, caminha por uma jornada diferente, busca a fé, busca a esperança. Então, a gente passa por tudo isso para que a gente literalmente se modifique e conquiste virtudes ainda esquecidas. Então, ainda somos espíritos rebeldes que, às vezes, já conhecendo o caminho certo, a gente insiste em ir pelo caminho, às vezes, mais sedutor, o caminho da inveja, o caminho das paixões, o caminho de fazer as coisas ilegais, às vezes, para obter benefício próprio, né? E então, isso acontece para que a gente busque lutar contra esse mal que está ao meu redor, querendo me seduzir, e que eu diga não. Eu quero ir pelo caminho reto, pelo caminho correto. Para isso, Deus nos deu as suas leis e as instalou na nossa consciência. A gente sabe o caminho certo a tomar. Então, aqui na Terra, que é esse condomínio inóspito, a gente tem terremotos, vendavais, furacões, enchentes. A gente passou por isso recentemente. Tivemos o privilégio, o merecimento, sabe lá, de estarmos numa condição um pouco melhor diante de vários outros municípios gaúchos e que nos colocamos na posição de auxiliadores. E aquelas pessoas que se propuseram a ser auxiliadores estiveram, às vezes, passando pelo caminho avassalador da inveja e do egoísmo de outras pessoas. Então, a gente ouviu nas notícias que pessoas com jet skis foram assassinados para ter o jet ski roubado, e estava lá tentando resgatar pessoas das suas casas. Traficantes furavam as canoas para que só as canoas deles pudessem tirar o produto do seu comércio. Então a gente viu muita coisa absurda. As casas abandonadas, aquelas casas inundadas, abandonadas por seus moradores, foram saqueadas. Então isso mostra quão imperfeito esse condomínio ainda é. E por isso que a doutrina dos espíritos ela é tão importante, porque a partir do momento que ela ilumina alguns corações e fazem a gente caminhar no caminho certo, reto, e as pessoas se espelharem nos nossos comportamentos e ações, a gente está difundindo o Evangelho de Jesus.
E essa é a nossa tarefa, difundir o Evangelho de Jesus através das nossas ações, através do nosso exemplo. Então, no nosso coração ainda predomina sentimentos de egoísmo, de inveja, vícios de toda ordem, falar mal da vida do outro, fazer bullying na internet, criticar o outro porque é assim ou assado, né? A gente não resiste à tentação de fazer um comentário, de xingar uma pessoa. As redes sociais, elas são tenebrosas se a gente não se cuidar. Nós ainda temos doenças que no momento ainda não têm um tratamento definitivo. Isso por quê? Porque faz parte desse condomínio que a gente habita. Porque a gente não se alimenta direito, não faz exercício direito, a gente ainda se expõe a vícios pela nossa própria vontade, cigarro, álcool, drogas, excesso de açúcar, que é tão bom, né? Uma torta, mas é excesso de açúcar. Então, a gente ainda faz parte desses seres de imperfeições e que, às vezes, pelas nossas próprias escolhas, nós escolhemos doenças, né? Nós ainda temos paixões, a gente ainda se revolta com as coisas que Deus coloca no nosso caminho como aprendizado. A gente reclama: Deus, por que você me abandonou? Deus, por que você não está cuidando de mim, que sou seu filho? Só cuida daquela pessoa lá que é abastado. A gente distorce o planejamento divino. A gente inverte, passa a ser o reclamador, aquela pessoa que, ai, como sofro, porque sofro, mas não sai do lugar para buscar um caminho melhor, não busca a solução. Ainda perdura dentro de nós a falta de fé. E a fé, ela precisa ser abastecida. Eu assisti uma vez um comentário de um palestrante quando ele falava sobre a fé. Ele falava sobre a fé em Jesus, a presença de Jesus nas nossas vidas, a importância do Evangelho de Jesus, como o Pai é perfeito em todos os seus atributos, infinitamente bom e justo. E aí essa pessoa perguntou assim: mas como é que você acredita que isso acontece? Eu disse: essa fé é minha, eu construí. Agora, como você vai fazer, você vai ter que construir a sua. Então, eu sinto a presença de Jesus e do Criador em cada passo que eu dou, em cada flor que eu vejo, em cada frio que eu passo, porque eu digo: meu Deus, muito obrigada, porque eu tenho uma jaqueta para vestir. Isso é o plano perfeito de Deus, que me fez estar numa condição que eu posso me agasalhar quando está fazendo 1 grau de temperatura. E quantas pessoas estão dormindo nas marquises com cobertores molhados? É um castigo divino? Não. Às vezes, são escolhas equivocadas. E a consequência vem através da agrura, da vicissitude, da dor. E Emmanuel, isso aqui era só a introdução. Emmanuel diz assim: passamos por momentos muito difíceis agora. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai se lembrar que nós passamos por momentos multiplicados muitas vezes anteriormente e nós conseguimos vencer. Então, se a gente conseguiu vencer uma situação tão avassaladora que naquele momento eu disse: como que eu vou conseguir ultrapassar esse obstáculo? E a gente conseguiu, por que eu não vou conseguir agora? Passamos por situações entendidas como insuperáveis, as mais lancinantes, pungentes, doloridas. Quem já teve cálculo renal deve imaginar, né? Alguém já teve cálculo renal? Então, acha que é a pior dor da vida. Mas um dia, o cálculo sai, toma o remédio, a dor passa, até quando vem a outra pedrinha. E aí, depois dessa tempestade, depois daquela situação tão difícil, às vezes não só dores físicas, que a dipirona, um anti-inflamatório resolvem, mas dores psíquicas. Abstinência, eu estou querendo parar de usar drogas, parar de fumar, parar de beber, vou passar por um período de abstinência, aquilo é tão difícil, mas eu supero.
né? E aí, depois que a gente se vê de pé, erguido, a gente fica pensando, mas da onde eu busquei tanta força? Como que eu busquei essa solução? Como é que isso, de uma hora para outra, foi embora, né? Às vezes a gente vê a doença de um ente querido e aí, por um bom tratamento médico, medicamentos, as tecnologias novas que a medicina tem, as nossas orações, os grupos de oração, aquela pessoa sobrevive e a gente diz, foi um milagre. Foram os nossos pensamentos, foi a nossa fé, foi a nossa coragem de enfrentar aquela dor. E que, é claro, pelo merecimento de todos, da família e daquela pessoa, de ainda precisar ficar um pouco mais de tempo aqui encarnado para aprender e ter mais tempo para amar, ele sobrevive àquela doença. Muitas vezes nós somos tomados pelo desânimo, pela falta de forças. Às vezes esse desânimo, por causa de uma situação difícil, ele vai se perpetuando, esse desânimo, e se transforma em depressão, que aí eu preciso do médico, do terapeuta, do atendimento fraterno, do passe, e que acontece todas essas situações e a gente se enxerga, nossa, mas eu estava lá tirado na cama, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha nem vontade de respirar às vezes, e eu venci. Às vezes a gente passa por crises de angústia que mas mexem tanto com a nossa sanidade, com a nossa racionalidade, às vezes, que a gente pensa em suicídio. Eu falo a gente porque eu já tive na família pessoas que pensaram em suicídio e já tive pessoas conhecidas, inclusive trabalhadores espíritas, que cometeram suicídio. Então, esses momentos de dificuldade que são característicos de um planeta de expiação e provas, pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo daquilo que nós formos expostos. E aí, como por encanto, pela prece de um amigo, pelo um abraço fraterno, às vezes o empenho dos pais ou da família para que aquela pessoa ultrapasse aquele momento de dificuldade, aquilo passa. E a gente pergunta, mas como que eu consegui vencer aquilo? Alguns entes queridos retornam para a pátria espiritual e nós que aqui ficamos nos perguntamos, o que eu vou fazer sem o meu filho? Eu não quero mais viver. O que eu vou fazer sem o meu esposo ou a minha esposa? A vida não tem mais sentido. Mas sempre Deus, que está sempre velando por nós, às vezes vai colocar na nossa vida um outro ser, uma outra pessoa que entra na nossa vida. Aconteceu isso na minha família, quando meu pai desencarnou, e desencarnou jovem, eu digo jovem, porque desencarnou com quase a idade que eu tenho agora, pelas escolhas do vício, do cigarro, do álcool. A minha mãe, viúva, ficou, claro, muito triste. E em 3 meses, ela ganhou um neto e uma bisneta. Então, foi a providência divina que veio através de 2 seres especiais, que avós são seres diferenciados, a presença. Então, ela ganhou um neto e uma bisneta. Então, isso ajudou a consolar a viuvez. Então, tudo isso acontece porque a gente... todas essas vitórias que nós temos diante de todas essas dores, é porque a gente deixa Deus agir. Por isso que o Herculano Pires disse, temos de dar ensejo, oportunidade a Deus. A gente deixa Deus agir quando a gente busca a fé, busca a esperança, quando a gente aguarda que a providência divina se manifeste, quando a gente confia, quando a gente ora. Então a gente vai dizer assim, meu Deus, eu sei que essa dor é minha. Ela não é do vizinho, ela é minha. Se ela é minha, me dai força, me dai coragem para vencê-la. Não deixe que eu desanime na caminhada.
E eu vou ficar fazendo prece, cada vez de um jeito. Por isso que esse texto que eu li para vocês hoje, sobre a oração que Santo Agostinho fala, ele diz que a prece é o orvalho divino que apaga o incêndio e o calor das paixões. Eu sugiro que vocês leiam o texto na íntegra, quando ele fala sobre isso, e eu trouxe para vocês porque isso constrói a fé. A oração abastece a fé, constrói a fé. E a fé, ela só vai ser testada. Eu tenho fé, a minha vida está indo maravilhosamente bem. Quando é que eu vou saber se eu tenho fé mesmo? Quando eu passar pela dor, quando eu passar pela vicissitude. Eu vou dizer: Deus, eu acredito na tua proteção. Me dai força que eu vou continuar essa caminhada. Mesmo que eu tropece, ajoelhe, tenha que tirar a poeira do caminho, mas eu vou continuar caminhando. Isso é a fé. Porque eu sei que Deus está velando por mim. Deus me ama assim como ama a todos nós. Igualitariamente. Ele não ama um filho mais e o outro menos. Não, ele ama a todos da mesma forma. Se Deus me sustentou ontem, Ele vai continuar me sustentando. Ele me ajuda, mas eu preciso cooperar com essa ajuda e não atrapalhar andando no caminho, dando os passos para trás. Eu preciso desenvolver a paciência, a calma, a serenidade. E agora Herculano Pires vai complementar. Dar ensejo a Deus é não deixar que o desespero se apodere de nós. Diante de um diagnóstico de câncer, às vezes a gente recebe o diagnóstico de câncer, começa a se desesperar, some no mundo, acha que vai morrer no dia seguinte, e às vezes até nem vai morrer de câncer. O câncer vai ser curado. Vai passar por um tratamento difícil? Sim, mas vai sobreviver. Ou eu vou dizer: essa dor é minha. Deus me dá força para essa caminhada. Às vezes a gente se desespera diante da morte de um ente querido, de uma separação conjugal. Quantas pessoas tentam suicídio ou são bem-sucedidos em cometê-lo porque o cônjuge pediu a separação? A gente se desespera diante de uma falência financeira, né? E isso significa o quê? A falta da fé. E o Herculano Pires diz isso, que a fé precisa ser construída. A gente está aqui abastecendo a fé. O evangelho no lar é abastecer a fé. Fazer a caridade, fazer doações para as pessoas necessitadas é abastecer a fé. Porque na hora que eu dou, eu digo: tem gente que precisa mais do que eu. Muito obrigada, meu Deus, que eu estou na condição de ajudar. Eu estou abastecendo a fé. Se Deus, que é a inteligência suprema, que sabe de todas as coisas, que faz essa engrenagem perfeita e divina da vida de cada filho seu, nos dá a liberdade, afinal, Ele, quando nos criou, nos deu o livre-arbítrio. Se Ele nos dá a liberdade, por que a gente não usa essa liberdade com responsabilidade? Por que eu não me questiono e digo assim para mim: eu quero fazer isso, mas será que eu devo? Será que eu posso? Será que isso é conveniente? Aí a gente consulta a consciência e ela vai dizer: não, isso não é legal fazer. Mas a gente não consulta a consciência. Então, essa oportunidade de sermos livres é que nos dá a experiência da caminhada. E é através da experiência que a gente diz: não, eu não vou descer a serra em dia de chuva sem testar os freios do carro. Em dia de serração de noite. É melhor não fazer isso, né? De esperar passar a chuva, a serração, testar o freio, etc, etc. A gente vai ser prudente. E a fé nos chama a ser prudente. E essa fé, ela vai surgir, e aí essa é a finalização mais bonita que o Herculano Pires fez desse texto do Emmanuel,
quando ele diz que a fé, ela se materializa, ela se constrói, ela aparece na nossa frente a partir do momento que eu entendo o papel, qual o meu papel na minha família, qual o meu papel na minha comunidade, qual o meu papel nessa encarnação, para que eu vim, quais são os meus dons, como é que eu posso aproveitá-los para o bem maior de todos que estão ao meu redor, não apenas para a minha satisfação financeira. Qual o motivo da minha dor? Por que eu sofro? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Qual é a minha missão como irmãos de Jesus? Nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Se a gente tem em quem se espelhar, que nem um irmão mais velho, que a gente o faça, que a gente use o conhecimento que está lá no Evangelho de Jesus, para que a gente possa seguir esse caminho reto. Quais são as minhas responsabilidades como pais, mães, empregados, patrões, brasileiros? Eu não tenho que fazer prece pelas guerras para que aquelas pessoas que estão guerreando mudem o sentimento nos seus corações? Isso é a minha missão também. Tenho que fazer mais caridade? Seja um sorriso, um abraço? Sim, tenho que fazer. E aí ele conclui: a razão pela qual a intervenção de Deus acontece só depende de nós. A gente tem que dar oportunidade. Eu tenho que dar ensejo a Deus de intervir na minha vida. Será que eu estou deixando Deus intervir na minha vida? Eu tô seguindo pelos caminhos que Ele abriu à minha frente? Eu estou deixando essa engrenagem perfeita que é a vida e a encarnação que Ele me deu girar sem nenhum ranger, sem girar harmonicamente? Eu estou deixando isso acontecer? É isso que eu tenho que fazer. Deixar Deus intervir nas nossas vidas. E aí, essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Eu agradeço a todos vocês. Convido para que doemos agasalhos nesses dias frios, colaboremos com a Casa Espírita doando alimentos, porque a gente distribui para famílias carentes. Se não for aqui, que seja no clube de mães, aonde cada um de nós estivermos inseridos, que nós estendamos as nossas mãos para aqueles que estão mais necessitados que nós mesmos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os médiuns que se coloquem na nossa sala de palestras, irradiando através das suas energias materiais, conjuntamente recebendo as energias dos bons espíritos que estão a derramar sobre nós aquilo que precisamos e necessitamos. O passe, o recebimento das energias começa quando nos sintonizamos ao entrarmos aqui, nesta casa de amor, de oração, e que através desse mestre querido, amigo de todas as horas, psicólogo, médico, nosso modelo e guia, que ele possa estar sempre dentro de nós, e que transborde de nossos corações a paz que Ele veio ensinar, a fraternidade universal, a caridade incondicional para aqueles que estão ao nosso redor, e que possamos, através do seu exemplo maior, fazer todos os dias das nossas vidas, em todos os lugares aonde passarmos, fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Obrigada, Jesus, por esse ensinamento. Obrigada, Pai, por esta casa que nos ampara, consola e orienta. E que retornemos aos nossos lares, confiantes, com as portas dos nossos corações e das nossas mentes, deixando Deus
intervir sobre nós. E que assim seja.